Olá, internautas! Estou aqui para mais um vídeo e o tema de hoje vai ser a polêmica do suposto 13º signo do zodíaco, o signo de Ofiuco ou Serpentário. Afinal de contas, faz sentido falar de um 13º signo na astrologia? Existe o signo de Ofiuco ou Serpentário? Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Adalberto, do blog e canal Professor Adalberto Pessoa. Eu sou astrólogo e terapeuta holístico e vou tratar desse tema dentro da astrologia. Então vamos começar. Para discorrer sobre o assunto, eu fiz uma pauta, tá? Fiz um roteirinho que eu vou estar seguindo. Então, para quem está me vendo pela primeira vez, não estranhe se de repente eu começar a ler. A polêmica do 13º signo começou com os astrônomos da Sociedade Planetária de Minnesota, nos Estados Unidos da América. Um desses astrônomos, chamado Park Kunkley, bem como sua equipe de astrônomos de Minnesota, afirmam que os astrólogos fazem errado em usar apenas 12 signos do zodíaco. Não existiriam apenas 12 signos, mas sim 13 signos. E o 13º signo é Serpentário ou Ofiuco. O portal G1 da Rede Globo publicou recentemente uma notícia sobre o 13º signo. Eu, inclusive, na parte de baixo do vídeo, estou deixando o link desse artigo para vocês. Ele foi escrito pelo doutor e pós-doutor em astronomia, o senhor Cássio Barbosa. O mesmo site G1 já tinha escrito sobre isso em 2011, então essa polêmica é até um pouquinho antiga. E eu confesso para vocês que o artigo de 2011 estava muito pior do que o de 2016. O artigo de 2011 falava coisas sem sentido, assim. Os primeiros parágrafos do artigo não tinham sentido nenhum. Esse de 2016, pelo menos o G1 teve o cuidado de chamar um pós-doutor em astronomia. Porém, eu devo dizer que a astronomia, tá? Um pós-doutor em astronomia, ele tem autoridade para falar de astronomia, de astrologia não. E eu vou dizer por que ele não tem autoridade para isso. No próprio artigo desse astrônomo, o Cássio Barbosa, ele já faz uma confusão entre signos e constelações. Ele pensa que signos e constelações são sinônimos, é a mesma coisa. Na astrologia não é a mesma coisa, signos e constelações são diferentes. E é muito comum os astrônomos que tentam invalidar a astrologia, argumentando sobre o 13º signo, fazerem essa confusão entre signos e constelações. E eu devo dizer que isso me surpreende realmente, pensar que um pós-doutor em astronomia faz essa confusão entre constelações e signos. São conceitos diferentes e eu vou tentar explicar isso ao longo do vídeo. Para a gente entender essa diferença, em primeiro lugar, eu tenho que esclarecer uma coisa. Existe a astronomia, todo mundo já conhece, é uma ciência neopositivista que observa o céu real, tá? O céu tal como ele se apresenta, tal como ele é visto pelos nossos olhos e pelos telescópios, pela tecnologia de telescópios que nós temos nos dias de hoje. Isso é a astronomia. A astrologia, por sua vez, ela estuda a correlação entre eventos que ocorrem no céu, eventos celestes e eventos terrestres. Tá? Enquanto a astronomia objetiva estudar os astros que estão no céu, os corpos celestes que estão no céu, estudar e observar diretamente esses corpos celestes, o que a astronomia quer fazer é uma correlação entre os eventos celestes, os movimentos dos corpos celestes no céu, e a astrologia quer correlacionar esses movimentos celestes com o que ocorre aqui na Terra. É necessário esclarecer que a astrologia possui muitas escolas de pensamento, muitas mesmo, mas eu vou agrupar em três. Nós temos a escola chinesa, então existe a astrologia chinesa, existe a astrologia indiana
E existe a nossa astrologia que nós praticamos, que é a astrologia ocidental, a astrologia que nós praticamos aqui no nosso hemisfério. Essas três astrologias, elas são diferentes, elas possuem linhas teóricas diferentes, elas possuem fundamentos diferentes, elas trabalham de modos diferentes. E cada uma dessas três escolas principais se subdividem em várias outras. Eu estou deixando isso bem claro porque, dependendo da escola teórica que eu use, eu posso formular uma resposta diferente. Tá? Dependendo da pergunta que eu faça para cada uma das escolas teóricas de astrologia, eu posso ter uma resposta diferente, seguindo um fundamento, um método diferente. Mas o que precisa ser claro é que em todas as escolas de astrologia, o céu que nós falamos, o céu astrológico, ele é diferente do céu astronômico. A astrologia não trabalha diretamente com o céu astronômico real, tal como ele é observado pelos olhos ou tal como ele é observado pelo telescópio. Embora o céu astronômico real possa ser um ponto de partida, e realmente para os astrólogos antigos ele foi um ponto de partida, vamos lembrar que a astrologia existe há mais ou menos 6.000 anos. E, em sua origem, em seus primeiros séculos de existência, aliás, em seus primeiros milênios de existência, a astrologia nem tratava de signos, não se falava de signos. Vejam, a astrologia existe há 6.000 anos. Tá? Então ela deve ter começado por torno de 4.000 anos antes de Cristo. Aliás, não é que a astrologia começou há 4.000 anos antes de Cristo. Eu estou falando da astrologia sistemática. Eu já falei em um dos vídeos que registros arqueológicos mostram que o ser humano já observava o céu para fazer anotações e correlações muito antes de 6.000 anos antes de Cristo. Muito antes. Mas o que nós chamamos de uma astrologia sistemática começou há mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. E os signos do zodíaco só foram criados por volta de 630 anos antes de Cristo. Então, dentro desse prazo de 6.000 anos, a existência dos signos do zodíaco seria até algo recente. Surgiu há mais ou menos uns 2.600 anos atrás. Antes dos astrólogos antigos criarem os signos, a observação era feita diretamente sobre o céu astronômico real e o que os astrólogos observaram eram apenas as estrelas. Tá? Provavelmente bem no princípio da astrologia, talvez eles nem tivessem essa concepção de constelações. Eles olhavam as estrelas no céu, eles chamavam essas estrelas de estrelas fixas. Então eles olhavam as estrelas fixas no céu e faziam anotações correlacionais com alguns presságios. O tipo de presságio que o astrólogo antigo tentava fazer era sobre clima, era sobre terremotos, era sobre acidentes climáticos ou geográficos. Enfim, eram presságios ou previsões focadas em eventos terrestres que poderiam colocar em risco a vida das pessoas daquela época. Os astrólogos antigos, eles tinham interesse também em fazer previsões sobre o clima, até porque muitos eram agricultores, precisavam plantar, precisavam caçar, né? Então, era uma tentativa do homem primitivo de entender a natureza e poder prever os seus movimentos. Isso era necessário para garantir a sua sobrevivência. E esses primeiros astrólogos antigos, eles olhavam apenas as estrelas fixas. Em algum momento eles entenderam o conceito de constelações, ou eles formularam o conceito de constelações. Então era isso que eles observavam, tá? A posição das estrelas, a posição das constelações, e faziam essas previsões, digamos assim, mais simples, porém também mais práticas, mais necessárias, em cima de eventos concretos, objetivos ligados à natureza. Os signos vieram bem depois, tá? Então é como eu falei, por volta
falei, por volta de 630 a 450 anos antes de Cristo. É importante lembrar quem eram esses astrólogos antigos, tá? Esses astrólogos primitivos. Muitos eram agricultores, eram pessoas que cuidavam de produzir alimentos através da agricultura e precisavam ter esse conhecimento da astrologia. Eram observadores da natureza, tá? Então eles até tinham uma percepção da natureza muito mais afinada do que a nossa. Na verdade, nós seres humanos modernos, nós perdemos muitas das percepções mais sutis da natureza, mas eles que viviam em contato constante com a agricultura, com o solo e em observação constante do céu, eles percebiam coisas que nós nos dias de hoje não percebemos. Em algum momento, esses astrólogos sentiram a necessidade de criar, tá, esse conceito dos signos do zodíaco. Vamos entender o que é isso. Com os conhecimentos de astronomia que nós temos hoje, nós sabemos que o planeta Terra gira ao redor do Sol, os outros planetas também. Tranquilo isso. Mas, naquela época, para um observador que está na Terra, para um observador do céu que está na Terra, parecia que o Sol girava ao redor da Terra. E os outros planetas também, tá? É interessante entender que os astrólogos antigos, à noite, eles olhavam o céu e para eles tudo era estrela, tudo. Então você teria as estrelas fixas, paradas no céu, e tinham algumas poucas estrelas que pareciam andar no céu, a uma certa velocidade. Eles andavam devagar, mas enfim, a uma certa velocidade, essas estrelas se movimentavam em relação às outras. Essas estrelas, que os astrólogos antigos chamavam de estrelas errantes, eles deram o nome de planetas, tá? Então, eles chamavam essas estrelas errantes, essas estrelas que se movem, de planetas. A própria palavra planeta quer dizer estrela errantes, tá? E esses astrólogos antigos, eles identificaram direitinho Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, até Saturno. Eles identificaram direitinho esses planetas, mas para eles tudo era estrela. Então existiam as estrelas paradas e as estrelas que se movimentam. Hoje nós sabemos que planetas e estrelas são coisas totalmente diferentes. E como eu falei para vocês, para um observador da Terra, é como se o Sol estivesse nos rodeando. Daria até para traçar uma linha reta do Sol nos rodeando. Pois bem, o que os astrólogos antigos fizeram? Eles traçaram uma linha imaginária do caminho do Sol ao redor da Terra. Eu não vou entrar na discussão de que antigamente eles achavam que o planeta Terra era plano ou o planeta Terra era circular, porque na verdade essas opiniões elas se dividiram ao longo do passado, tá? Não é verdade que todos os pensadores achavam que a Terra era plana. Alguns astrólogos, tá? Porque todo astrólogo da antiguidade era também um astrônomo, não existia divisão entre astrologia e astronomia, tá? Antigamente. Era tudo junto. Antigamente, aqui eu estou falando do período mesopotâmico, babilônico, Grécia Antiga, dessas épocas. Então, era tudo junto, astrologia e astronomia. E não eram todos os astrônomos que achavam que o planeta Terra era plano. Havia uma concepção de que, de alguma forma, o Sol rodeava o planeta. Tá? E aí, você poderia formar uma espécie de um círculo imaginário, tá? É uma projeção, é um círculo imaginário do Sol girando ao redor da Terra. Isso para um observador da Terra olhando o céu. E aí, os astrônomos também observaram as constelações que pareciam, de alguma forma, se movimentar nesse caminho do Sol ao redor da Terra. Esse caminho imaginário. O nome desse caminho é eclíptica. Então, os astrônomos antigos, eles perceberam algumas constelações
que pareciam estar no caminho do Sol, tá? Desse movimento do Sol, no caminho da eclíptica. Os astrólogos ocidentais, eles destacaram 12 constelações. Mas eu já tenho que explicar aqui que esses astrônomos sabiam que tinham mais constelações nesse caminho da eclíptica. Não eram só esses 12 signos, existiam mais, não eram só essas 12 constelações, existiam mais constelações, inclusive Ofiuco. Eu devo dizer a vocês que os astrônomos de antigamente sabiam muito mais do que talvez o pensamento comum de hoje pense. Diferente do que os astrônomos pensam, diferente do que o senso comum pensa, os astrônomos antigos, vejam que eu estou sempre falando astrônomos, bastaria eu falar só astrólogos, tá? Mas enfim, os astrólogos antigos, eles conheciam inclusive Urano. Existem registros de mais de 7.000 anos, isso na astrologia indiana, que mostra que os astrólogos antigos já conheciam Urano, por um motivo muito simples. Não existe nada de fantástico nisso. O motivo é muito simples. De vez em quando, Urano se tornava visível no céu. Ele aparecia como uma estrela errática que ficava alguns meses visível no céu e alguns meses ele não era visível no céu. Então, existem registros que mostram que os astrólogos conheciam Urano, mas eles não levavam em conta Urano para fazer nenhum presságio astrológico. E aí entra um outro ponto importante. Quando eu digo que os astrólogos objetivavam fazer correlações entre eventos celestes e eventos terrestres, isso não significa que eles levavam em conta todas as estrelas, sem exceção, e todas as constelações, sem exceção. Eles observavam uma amostra específica do céu. E também, em cima disso, não há nada de fantástico. Se a gente pensar nos dias de hoje, vamos pensar na estatística. Quando um estatístico ele quer fazer uma pesquisa de opinião, por exemplo, pensando até nas eleições, né? Candidaturas, eleições e por aí vai. Então, quando um estatístico ele quer fazer uma pesquisa de opinião, ele não faz uma entrevista de todas as pessoas do país ou de todas as pessoas de um estado ou mesmo de um município. Ele escolhe uma amostra seguindo algum critério e depois ele faz uma projeção matemática em cima do restante da população. E a partir daí ele faz uma previsão que tem valor científico, mas que não é infalível. Ela tem uma margem de acerto, uma margem de erro para mais ou para menos, né? Toda pesquisa estatística é assim. Eu estou falando de pesquisa estatística de candidatos políticos, mas qualquer estatística que eu queira fazer, ela não é infalível. Ela é uma ferramenta científica que faz previsões com uma margem de acerto para mais ou para menos. E é uma ferramenta que usa uma amostra de uma população. Ela não aborda a população inteira e completa. Vejam que a ciência também tem o objetivo de previsão, né? A ciência moderna nossa também tem o objetivo de previsão, como tinha os astrólogos antigos e mesmo os astrólogos modernos. Pois bem, o que os astrólogos antigos faziam é observar então uma amostra do céu astronômico real, porém essa representação não é uma reflexão exata do céu astronômico real. Em cima da eclíptica, que é o caminho aparente do Sol ao redor da Terra, os astrólogos antigos definiram 12 divisões de 30 graus, para dar direitinho os 360 graus. Inclusive, assim, hoje nós sabemos que a Terra gira ao redor do Sol, formando uma elipse. Os astrólogos antigos imaginavam que o Sol gira ao redor da Terra, formando um círculo exato, correto, tá? De 360 graus, um círculo perfeito. Vejam que por aí, o que os astrólogos realmente observavam não era o céu astronômico real, tá? Mas era uma representação pictórica
desse céu, uma representação figurativa, uma representação gráfica. Na verdade, era um construto abstrato, tá? É uma construção, é um céu virtual. Mas não é um céu imaginário feito aleatoriamente, arbitrariamente, de qualquer jeito. Era um céu calculado matematicamente, representado graficamente e seguindo certos critérios. Então, voltando para um observador da Terra, então você teria a eclíptica, esse caminho aparente do Sol ao redor da Terra. Esse caminho foi dividido em 12 partes, tá? E os astrólogos escolheram mesmo, eles escolheram uma amostra de constelações, que é a mesma coisa de dizer que eles escolheram uma amostra do céu, mas eles escolheram uma amostra de constelações que eles sabiam que caminhavam, entre aspas, por esse círculo, tá? por essa eclíptica. Tá? Eu estou pondo aspas porque o que eu estou falando é a maneira como eles compreendiam o céu da época. Agora, vejam, essas divisões da eclíptica é que são os signos. O que são signos? Apenas, nada mais do que apenas uma divisão do céu, tá? Especificamente do caminho da eclíptica. É a mesma coisa que você pegar uma pizza e dividir em partes. Cada parte é um signo. Pronto. Só isso. Os signos são apenas a divisão. Os signos não são as constelações em si. Mas o que os astrólogos antigos fizeram? A primeira divisão, que seria a divisão do signo de Áries, tá? A primeira divisão, eles perceberam assim, que naquele momento em que eles fizeram a divisão, repetindo, naquele momento em que eles fizeram a divisão, eles viram que aquela primeira divisão, ela ocupava um espaço semelhante, havia uma coincidência espacial com a constelação de Áries. Então eles chamaram aquele pedaço de Áries. Aquele quadrante foi chamado de Áries. No segundo quadrante, na segunda divisão, os astrólogos antigos daquela época, isso é 2.600 anos atrás, aí eles perceberam que naquele espaço, tá, naquele quadrante, naquela divisão, havia uma coincidência espacial, eu estou usando esse termo, havia uma coincidência espacial com a constelação de Touro. Então eles chamaram também aquela divisão de Touro. E foram fazendo isso para todas as outras divisões, tá? Para todas as outras 12 divisões. Existiam outras constelações? Existiam. Só que eles escolheram só aquelas 12 constelações para denominar cada divisão chamada signo do zodíaco. Esse fato, então, para nós nos dias de hoje, tá? Para o leigo dos dias de hoje e para o astrônomo do dia de hoje. Porque quem estuda astrologia, na verdade, para quem estuda astrologia, para quem é astrólogo, isso é banal, isso é uma besteira banal. Mas para quem não conhece, para quem é leigo, cético, até astrônomo não devia fazer essa confusão, mas eles fazem, os astrônomos fazem, inclusive o pós-doutor, tá, do site G1, que eu estou colocando o artigo dele lá embaixo. Vocês vão ver que tem um trechinho que ele fala que os signos são, na verdade, constelações. Não são. Os signos são apenas essas divisões. Os astrólogos antigos fizeram isso, de chamar essas divisões pelos mesmos nomes das constelações. Não sei dizer por que eles... Esse foi o critério que eles usaram lá na época. E eu não posso negar que para nós nos dias de hoje, tá? Para quem é leigo, para quem é astrônomo, que não estuda astrologia, não quer saber disso, isso pode gerar uma certa confusão. E a pessoa pode pensar que signos e constelações são a mesma coisa. Mas não é. O que ocorre é o seguinte. Isso tudo ocorreu por volta de uns 2.600 anos atrás. Na primeira divisão, no primeiro quadrante, espacialmente coincidia, tá? O primeiro quadrante espacialmente coincidia com a constelação de Áries. Por conta de um movimento chamado precessão dos equinócios, que é uma lenta rotação da Terra sobre o seu próprio eixo, tá? Então a Terra vai girando,
tem um eixo, tá? A Terra ela gira sobre si mesma, é um movimento de rotação, e esse eixo vai se movimentando lentamente, mas muito lentamente. Em mais ou menos 72 anos, esse movimento ele move 1 grau. Depois de 72 anos, move mais 1 grau. Depois de 72 anos, mais 1 grau. É o movimento, tá? Imagine a Terra fazendo uma rotação. Então, ela tem um eixo. Esse eixo vai se movimentando ao longo do tempo. 1 grau a cada 72 anos. Então, por conta disso, tá? Por conta desse movimento, nos dias passado 2.600 anos depois, tá? Nos dias de hoje, o que acaba acontecendo? Aquele mesmo setor, aquele mesmo primeiro setor, aonde espacialmente se localizava a constelação de Áries, hoje se localiza a constelação de Peixes. Então, há 2.600 anos atrás, quando uma pessoa nascia com o Sol no signo, ou seja, na divisão de Áries, esse Sol também estava, digamos assim, espacialmente localizado na mesma direção da constelação de Áries. Só isso. Qual o significado correlacional astrológico disso? Nada, não tem significado nenhum. Esse aspecto específico não tem significado nenhum, nada. 2.600 anos passados, se uma pessoa hoje nasce com o Sol no signo de Áries, ou seja, com o Sol naquela divisão que é chamada de Áries, tá? Signo de Áries, divisão de Áries, por causa do movimento de precessão da Terra, a constelação que está ali localizada é a constelação de Peixes. E aí eu pergunto, qual o significado correlacional disso? Nada, não tem significado nenhum, não muda o significado do signo, não muda o suposto significado da constelação, não muda nada, não tem nenhum efeito para a astrologia isso, pelo menos para a astrologia ocidental tropical. E eu sei que isso que eu estou falando vai gerar algumas dúvidas. Eu estou indo bem devagar com o vídeo, tá? O vídeo fica um pouco longo por causa disso, mas é que eu quero ser bem didático para vocês entenderem tudo direitinho. Então vamos lá.